Bom, pessoal, então retomando, agora a questão 7 e 8. Questão 7. Entre as competências legislativas privativas da União estão. Bom, aqui é importante definirmos a repartição de competências constitucionais. A Constituição ela adota, no que diz respeito à repartição de competências constitucionais, a teoria da predominância do interesse. Então é sempre importante você analisar, em relação à respectiva competência, qual é o interesse predominante. Se é o interesse nacional, se é o interesse estadual ou regional, ou se é o interesse municipal ou local, portanto. Por exemplo, emitir moeda, isso é de interesse estadual, local, municipal ou de interesse nacional? De interesse nacional. Já cuidar da saúde é de interesse nacional apenas? Não. É de interesse nacional, de interesse estadual, de interesse municipal. Então, a teoria adotada na repartição de competências na Constituição brasileira é a teoria da predominância do interesse. Ou seja, se houver um interesse eminentemente nacional, a competência será da União. Se houver um interesse que alcance todos os entes da federação, a competência vai ser conferida a todos os entes da federação, portanto. Então você tem que analisar qual é o interesse maior em relação àquele tema, em relação àquela matéria, em relação àquela competência. Se o interesse é igual para todos, se o interesse é mais nacional, se o interesse é mais estadual ou regional, ou se o interesse é mais municipal ou local, portanto. Dito isso, a Constituição ela traz regras, portanto, de repartição de competências a partir da natureza da própria competência. Então, o primeiro ponto importante é definirmos a natureza da competência, se político-administrativa ou se competência legislativa. Então, é fundamental, primeiramente, identificarmos se a competência, repito, é político-administrativa ou se a competência é de natureza legislativa. A competência político-administrativa ela vai indicar movimento, fazer, então vai começar com o verbo. Começou com o verbo, você já sabe que a competência é de natureza político-administrativa. Não começou com o verbo, começou com o substantivo, competência de natureza legislativa. Então já sabemos identificar a natureza da competência, se político-administrativa ou se legislativa. Por exemplo, direito civil, isso não é verbo, tá? Logo, competência legislativa. Declarar, proteger, fomentar, emitir, verbo, logo político-administrativa, portanto. A competência político-administrativa, ela pode ser exclusiva, exercida apenas por aquele ente federativo, ou uma competência comum, que alcance simultaneamente todos os entes da federação. Então, a competência político-administrativa ela pode ser exclusiva, apenas aquele ente da federação pode exercê-la, ou comum, que é igual para todos. Todos podem exercer. A competência compete a todos, portanto. Existe uma verdadeira solidariedade, nesse caso, de competência comum, portanto. Já a competência legislativa, ela pode ser privativa, indicando que cabe a um ente específico da federação, podendo excepcionalmente, nós vamos ver, haver delegação para outros entes federativos ou competência concorrente. Na competência concorrente, cabe a determinado ente federativo editar normas gerais e aos demais entes da federação legislar sobre questões específicas para atender o seu interesse regional ou estadual e vamos ver se também interesse municipal, portanto. Então, a gente já consegue identificar competência político-administrativa e competência legislativa. E depois, também identificar, a partir da predominância do interesse, se essa competência político-administrativa é exclusiva ou comum e se a competência legislativa é privativa ou concorrente. Portanto, a partir da teoria da predominância do interesse. Vamos ver agora, exemplo, começando lá no artigo 21 da Constituição, diz lá no 21. Compete à União, vamos pegar qualquer inciso. Inciso 1, manter. Manter relações com estados estrangeiros. Inciso 2, declarar guerra, celebrar paz. Inciso 3, assegurar a defesa nacional. Inciso 4, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou neles permaneçam temporariamente. Inciso 7, emitir moeda.
Inciso 9, elaborar, executar planos nacionais. Inciso 10, manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviço de telecomunicações. Inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviço de radiodifusão sonora, de sons e imagens, e aí segue. Veja que todos os incisos do 21 começam com verbo. Todos os incisos do 21 começam com um verbo. Indicam, portanto, competência político-administrativa. Em relação a esses incisos, o interesse predominante é da União, ou seja, interesse nacional, ou esse interesse predominante é de Estado, de município, ou alcança simultaneamente a todos? Olha só, declarar guerra, interesse nacional. Emitir moeda, interesse nacional. Portanto, manter relações com estados estrangeiros, interesse nacional. Logo, no 21, nós temos competência político-administrativa exclusiva. Não é passível de delegação. Agora, a competência ela é alternada na Constituição. Então, se o 21, veja só, esse detalhe também é importante, é político-administrativa, nós já sabemos que o 22 será legislativo. Se o 22 é legislativo, o 23 é político-administrativo. E se o 23 é político-administrativo, o 24 é legislativo. Então, vamos agora no 23, porque a gente tem que pular. Estamos ainda na político-administrativa. Olha o 23. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. 1. Zelar pela guarda da Constituição. 2. Cuidar da saúde, assistência pública. 3. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 4. Impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proteger o meio ambiente. Inciso 6, proteger o meio ambiente. Inciso 7, preservar as florestas, fauna e a flora. Então veja que todos começam com um verbo. Então é político administrativo. E nesse caso, esses temas, esses assuntos, são assuntos de interesse predominantemente exclusivo nacional ou de assunto que alcança a todos? Preservar o meio ambiente? A todos. Não só no âmbito nacional, mas no âmbito estadual, regional, no âmbito municipal ou local igualmente. Então nós temos no 23 competência comum, que alcança todos os entes da federação simultaneamente. Aqui no 23, nós temos o chamado federalismo cooperativo, federalismo de cooperação. Se eu disse que a competência é conferida a todos em pé de igualdade, todos os entes em pé de igualdade, União, Estados, DF, municípios, não há predominância de um em relação ao outro. Portanto, é necessário que exista uma cooperação entre os entes da federação para atingir esses fins, para alcançar esses objetivos, portanto, para implementar cada uma dessas competências definidas no artigo 23. E você vê isso no parágrafo único do artigo 23. Olha lá o que diz no parágrafo único do 23. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estados, DF e os municípios. Então, no federalismo de cooperação, indica que todas as entidades, todos os entes federativos devem cooperar para atender às exigências constitucionais, para garantir o que a Constituição determina no 23, portanto, preservar o meio ambiente, cuidar da saúde, preservar o patrimônio histórico, cultural e artístico. Então, todos os entes devem cooperar, devem atuar em conjunto em defesa desses interesses, portanto, que alcançam todos os entes da federação. Exemplo recente, questão da pandemia. Não estamos vendo essa cooperação que é devida. Inclusive, não sei vocês aí, né, e também é fato, não vi nenhum plano do governo federal em relação à pandemia. Pelo contrário, só fala, vamos acabar com o isolamento, vamos acabar com isso aqui. Sim, me dá para fazer um plano. Apresenta. Cadê o plano de cooperação? Não tem. Deveria ter. Os estados acabam atuando isoladamente, os municípios isoladamente. Deveriam cooperar e não brigar, não fomentar, veja só, o conflito federativo, como tem sido feito. Isso é vergonhoso, principalmente em um momento como esse que a gente está passando. Isso não é brincadeira, a gente estava brincando. Estamos ainda brincando, já passamos de 25 mil mortos. 25 mil mortos.
Nós ficamos chocados, por exemplo, quando cai um avião e morrem 300 pessoas. 25 mil mortos. Há um mês atrás, tínhamos 2 mil mortos. Nem 2 mil mortos. Temos 25 mil mortos. E o descaso, principalmente do governo federal, é um absurdo. É um absurdo. E aqui, veja, me desculpe. Tá? Você pode ter votado em A ou votado em B. Aqui não importa se é A ou B. São números, 25 mil mortos. São fatos. Olha só. Nós estamos vendo exemplos no mundo. O Brasil vai ser o primeiro no mundo. É um recorde que a gente não se orgulha. O Brasil é capaz de passar os Estados Unidos em número de mortos. Portanto, é vergonhoso. Mas, dito isso, tá, o 23, ele indica que deve haver essa cooperação, que não está existindo no caso. Porque a saúde é competência, tá, comum de todos os entes da federação. Olha lá o 23, inciso 2. É competência comum da União, dos estados, DF e dos municípios. Comum. Alcança simultaneamente a todos. Não tem preferência, não tem prevalência aqui. Aqui a União não fala mais alto. Todos devem atuar em conjunto para atingir esse fim, para alcançar essa finalidade, portanto. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, zelar pela guarda da Constituição, e aí segue. Preservar o meio ambiente. Todos devem fazer, não podem se eximir. Tem que existir uma solidariedade entre os entes da federação. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso no pior momento possível. Repito para vocês, já passamos de 25 mil mortos. E você só não está chorando, acredito que esteja, né? Mas só não está chorando porque talvez não tenha sido alguém próximo de você. Vai esperar chegar alguém próximo de você para você entender que a responsabilidade ela é compartilhada por todos? Parece que não. Então não adianta, por exemplo, você se preservar se o seu vizinho não se preserva. Ele vai contaminar você. E assim sucessivamente. Então tem que ser feito esse esforço coletivo. É importante. E essa atuação coordenada. Por isso que a gente fala em federalismo cooperativo, em federalismo de cooperação. Parágrafo único do 23. Então cabe à lei complementar estabelecer regras de cooperação entre as entidades federativas, entre União, Estados, DF e municípios. Coisa que, repito, infelizmente, não estamos vendo. Temos competência político-administrativa, exclusiva e comum. Agora, competência legislativa. Lá no 22, lembrando que é alternado, viu? 21, político-administrativa, 22, legislativa. Diz lá, compete privativamente à União legislar sobre. Na competência privativa, você tem um ente competente para legislar sobre aquele tema. Excepcionalmente, pode esse ente competente para legislar sobre esse tema, sobre essa matéria, delegar aos demais entes da federação, aos estados, por exemplo, competência para legislar sobre questões específicas referentes àquele tema, cuja competência é primariamente da União, portanto. Então, na competência privativa, a competência é conferida à União para legislar sobre aquelas matérias. Excepcionalmente, pode a União autorizar, delegar, exemplo, aos estados da federação, competência para legislar sobre questões específicas. Onde é que está isso? Parágrafo único do 22. Olha lá o 22. Lei complementar poderá autorizar, poderá. Se ela não autoriza, o Estado não pode. Autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, na competência privativa, competência é conferida pela Constituição à União. A União é que é competente privativamente para legislar sobre esses temas. Direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. Excepcionalmente, a União pode autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas relativas a essas matérias. Se não autoriza, o Estado não pode legislar sobre esse tema, sob pena de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação de competência da União. Já no 24, diz lá, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. E aqui a gente tem a competência concorrente. Na competência concorrente, a União, ou a União, compete legislar sobre normas gerais e aos Estados legislar sobre questões específicas. Nesse caso, muita atenção, porque na competência concorrente,
o Estado não depende da União ou de autorização da União para legislar. A competência já é conferida diretamente a ele, Estado, para legislar sobre questões específicas. E mais um detalhe importante. Caso a União não edite normas gerais, que a competência é dela, União, o Estado não precisa ficar aguardando ad eterno. Então, se você tem uma omissão da União quanto à edição de normas gerais, o Estado, veja só, vai exercer não apenas a sua competência suplementar, ele vai exercer também competência para editar normas gerais, vai exercer competência plena, portanto. Então, na omissão da União, o Estado poderá editar normas gerais para atender os seus interesses. Então, se a União edita norma geral, o Estado edita norma específica apenas. Se a União não edita norma geral, o Estado exerce competência plena. Vai poder editar não apenas as normas específicas, mas também normas gerais. E nesse caso, sobrevindo lei federal sobre normas gerais após a lei estadual, essa lei federal suspende a eficácia da lei estadual anterior no que for contrário. Onde é que está isso, professor? Respectivamente, nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do 24, que nós vamos olhar e é importante para vocês. Olha lá os respectivos parágrafos. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, foi o que nós dissemos. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para legislar sobre questões específicas. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena, não apenas suplementar, para atender às suas peculiaridades. Nesse caso, ele poderá legislar, o Estado, não apenas sobre questões específicas, mas também editar normas de caráter geral. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, o que nós dissemos para vocês. Agora, muita atenção. Olha o caput do 24. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Não fala em município. Mas se você prestar atenção no parágrafo 2º do artigo 24, olha o que diz lá. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Agora, repare bem, no artigo 30, inciso 2. Olha o que diz lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição. Compete aos municípios, inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E quando é que cabe? Inciso 1, quando se tratar de questão de interesse local. Então, veja que se você conjugar o 24 com o 30, você pode dizer que os municípios têm competência suplementar? Tem. Suplementar em relação à legislação federal e em relação à legislação estadual no que couber para atender seu interesse específico. E o STF recentemente chegou a falar que os municípios possuem competência concorrente com a União e com os Estados. E por quê? Porque, embora o 24 fale concorrente entre União, Estados e DF, no 30 a Constituição fala que cabe ao município suplementar essa legislação, assim como ela fala em relação aos Estados quanto à legislação federal. Cabe aos Estados suplementar, cabe ao município suplementar. Então a STF fala, e falou recentemente, em competência concorrente suplementar dos Estados. Portanto, embora a Constituição não fale em competência concorrente dos Estados, desculpa, dos municípios. Então, a STF falou em competência concorrente suplementar dos municípios, para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Embora a Constituição não fale expressamente em competência concorrente dos municípios, mas o fato é que, a partir dessa interpretação, o município possui competência concorrente suplementar à craseada legislação federal e à legislação estadual, podendo legislar para atender questões de interesse local, portanto. Logo, o município também tem competência, como dito, suplementar, não apenas em relação à legislação federal, mas também em relação à legislação estadual. Visto competências constitucionais, vamos agora à questão. Diz lá, entre as competências legislativas, olha só, competência legislativa nós já sabemos que ela vai ser ou privativa ou concorrente. Legislativa é privativa ou concorrente. E não começa com o verbo, olha a dica aí. Tá? Então, declarar guerra, declarar começa com o verbo, já está errado. Decretar estado de sítio, começa com o verbo, já está errado. Cuidar da saúde, começa com o verbo, já está errado. Logo, comércio exterior e interestadual estão corretos.
Competência, portanto, legislativa. Então veja que aquela dica que eu dei é boa. Competência político-administrativa começa com um verbo e ela será ou exclusiva ou comum. Competência legislativa não começa com verbo, sim com substantivo. E ela será privativa ou concorrente, portanto. Então, correto ficou letra D. 8. Em relação às medidas provisórias, marque a correta. Aqui é importante também, né, você saber que medida provisória é um tema bem complexo e é necessário que você estude a fundo esse tema. Principalmente, nesse ano 2020, né, nós estamos tendo um excesso de edição de medidas provisórias, já tivemos em outra oportunidade também, mas agora estamos tendo um excesso de edição de medidas provisórias e, muito provavelmente, os concursos vão perguntar sobre medidas provisórias, tá? Então, vamos à questão 8. Em relação às medidas provisórias, marque a correta. Letra A. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados após serem examinadas por uma comissão mista de deputados e senadores. Então, qual é o procedimento para análise de medidas provisórias? O presidente da República, ele edita uma medida provisória, publica a medida provisória e remete imediatamente ao Congresso Nacional. Remetida a MP ao Congresso Nacional, cabe primeiramente a uma comissão mista de deputados e senadores analisarem, apreciarem a medida provisória. Artigo 62 da Constituição, parágrafo 9º. Apreciado pela comissão mista, deve a MP ser remetida ao plenário da Câmara. Aprovada pelo plenário da Câmara, deve ser remetida ao plenário do Senado Federal, portanto. Aprovado sem qualquer alteração substancial, o Congresso edita uma lei de conversão. Caso exista mudança substancial na medida provisória, edita-se um projeto de lei. Esse projeto de lei aprovado deve ser remetido ao presidente da República para sanção ou veto. O que se remete ao presidente, portanto, para sanção ou veto, não é a MP, é o projeto de lei que altera substancialmente a medida provisória. O projeto de lei de conversão, que altera, portanto, como dito, substancialmente a medida provisória. Vamos lá ao artigo 62 da Constituição. Primeiramente, ao parágrafo 9º. Diz lá: caberá à comissão mista, como eu disse para vocês, de deputados e senadores, examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada casa do Congresso Nacional. Então, primeiramente, a análise se dá por essa comissão mista. Então, a letra A está correta. As MPs terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados após serem examinadas por uma comissão mista de deputados e senadores. Correto. Vamos ver o erro, identificar o erro das demais opções. B. Poderão ser reeditadas na mesma sessão legislativa, desde que mediante proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Errado. É vedado expressamente a reedição na mesma sessão legislativa. Olha o parágrafo 10 do artigo 62. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Acrescente, posição do STF. Também é vedada a reedição de MP que foi revogada. Então, é vedada a edição de MP que tenha sido rejeitada, que tenha perdido a sua eficácia pelo decurso de tempo, essas duas hipóteses constitucionais. E uma terceira hipótese jurisprudencial do STF, é vedada a reedição de MP que tenha sido revogada. Então, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa, portanto. Então, duas hipóteses constitucionais e uma terceira hipótese jurisprudencial. Então, rejeitada a MP, perdeu a eficácia por decurso de prazo ou foi revogada, não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Faço uma remissão, nesse parágrafo 10, ao artigo 67 da Constituição. Olha o que diz lá no 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, veja que essa opção B, ela serviria para um projeto de lei, mas não para uma medida provisória. Então, medida provisória, assim como as propostas de emenda à Constituição, rejeitadas, não podem ser reeditadas na mesma sessão legislativa, portanto, apenas na sessão legislativa seguinte. Então, B está errado.
C. Medida provisória tem sua eficácia suspensa durante o período de recesso. Errado. Ela não tem eficácia suspensa, muito cuidado. Ela tem a contagem do prazo suspenso, mas ela permanece eficaz, portanto. Olha como dispõe o artigo 62, parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º, o prazo de eficácia da MP, 60 mais 60, não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, veja, os prazos não correm no período de recesso do Congresso Nacional. Então, os prazos a que se refere, desculpe, o parágrafo 3º, contar-se-á da publicação da MP, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, grife aí o parágrafo 4º, né? Os prazos a que se refere o parágrafo 3º, 60 mais 60, lá no 62. Os prazos a que se refere o parágrafo 3º, 62, contar-se-á da publicação da MP, prazo 60 mais 60, e grife agora, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Suspende-se a contagem do prazo. Não se suspende a eficácia da medida provisória. Então, a medida provisória permanece eficaz durante o período de recesso do Congresso Nacional, embora não tenha contagem do prazo. Por exemplo, vamos imaginar que seja editada uma medida provisória, eficácia imediata a partir da sua publicação, está eficaz há 60 dias. O Congresso entra em recesso. Suspende-se a contagem do prazo, mas ela continua eficaz. Mas eu não conto mais o prazo. O Congresso fica em recesso 30 dias. Retoma, o Congresso volta do recesso. Eu retomo a contagem do prazo. Quantos dias eu já tinha contado? 60. Os 30 do recesso eu não conto. Então eu vou contar mais 60. Nesse exemplo, o prazo total de eficácia será de 150 dias. 60 antes do recesso, 30 do recesso, 60 depois do recesso. Então, ela permaneceu eficaz nesse exemplo por 150 dias. Não contei os 30, não contei, mas ela permaneceu eficaz. Então, muito cuidado com esse detalhe. Então, tem sua eficácia suspensa durante o período de recesso. O erro aí é eficácia suspensa. Não, ela não tem eficácia suspensa. Ela tem a contagem do prazo suspensa. E D, pode ter sua vigência prorrogada uma única vez, se aprovada pelo Congresso Nacional, portanto. Então, pode ter sua vigência prorrogada uma única vez, se aprovada pelo Congresso Nacional. Veja só, a prorrogação é uma única vez, tá? Mas não depende de aprovação do Congresso Nacional. É automática essa prorrogação, portanto. Então, não aprovada pelo Congresso em 60 dias, prorroga-se por mais 60. Não é se aprovada, é se não for aprovada. Olha lá o artigo 62, parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidos em lei no prazo de 60 dias. Prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma única vez, por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes. E aí, parágrafo 7º. Prorroga-se uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias, contado a sua publicação, não tiver a votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Ou seja, se não for aprovada, que prorroga. Não é a aprovação que prorroga, porque a aprovação transforma a MP em lei, não prorroga a eficácia da MP. Então, o que prorroga a eficácia da MP é a não aprovação do Congresso Nacional. E prorrogação, veja só, por igual período, uma única vez. Então, 60, prorrogável por igual período, uma única vez, portanto. Então, muita atenção em relação a medidas provisórias, muita atenção em relação a esse tema. Vimos lá, questão 8, gabarito letra A. Então, questão 7, gabarito letra D. Questão 8, gabarito letra A, portanto.